falar com vocês uma pessoa que é presidente de uma organização, a Manhava, lá de Itaipendi, que é a Mônica, né, Mônica? E ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre o projeto e sobre a parceria que a Faculdade de São Lourenço fechou com o projeto, fazendo parte do nosso projeto de meio ambiente. O projeto de meio ambiente da faculdade vai ser apresentado para vocês a semana que vem pelos coordenadores de curso, porque cada coordenador é responsável pelo projeto da sua turma. Nós vamos fazer um trabalho em conjunto, né? É um trabalho onde toda a faculdade vai estar junto, mas nós precisamos, por etapas, ir apresentando o projeto, porque não dá para vir todo mundo, tá? Então nós vamos ter muita coisa bacana nesse projeto. Então, vou passar a palavra para a Mônica, que é ela que vai dar todas as coordenadas aqui hoje para vocês. E depois, ninguém saia, porque os professores vão ficar aqui na frente para que vocês assinem o ponto, tá? E essas horas vão valer de atividades complementares, tá bom? Agora melhorou. Gente, boa noite. Boa noite. É uma satisfação poder falar para tantas pessoas ao mesmo tempo, jovens universitários do futuro do nosso país. Uma responsabilidade. Obrigada. Eu estou aqui hoje para apresentar um pouco do nosso trabalho e falar do novo projeto que nós estamos lançando e que a Faculdade de São Lourenço saiu na frente e é a nossa primeira parceira formalizada, que é a participação ambiental. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar da Manhava. Sim, não? Sim? Não? Sim? Ah, vocês trabalham. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o nosso trabalho, que começou em 2001. Vou ficar de lado aqui para não atrapalhar a visão lá. Então, a Manhava é uma ONG qualificada como OCIP, que é Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. Tipo assim, uma pós-graduação de ONG, vamos dizer, né? Ela é regulada pelo Ministério da Justiça e não pelo Ministério Público. A prestação de contas é mais rigorosa e, em compensação, tem mais credibilidade. Nós estamos com 282 associados, e a maioria é rural. A nossa organização é rural, tem foco rural, e as nossas ações, de um modo geral, são voltadas para a qualidade de vida das comunidades rurais. É isso que a gente vem fazendo. Nossa sede é da Itaipendi, mas a gente atua em toda a região. Só para dar uma ideia, para ir para o estado de Minas, nós estamos, nesse sentido, de Lambari até Minas Duarte, lá no Rio de Coca, e ao contrário, de Luminárias até Gonçalves. Então, começamos pequenininho, uma ONGzinha, uma da Serra, e com bastante trabalho e reconhecimento, parceria com as pessoas. Estamos atuando em 40 municípios do Sul, Sudeste e Sudoeste de Minas. É bastante trabalho. Começamos nas escolas, começamos em 2 escolas rurais, que são ainda muito seriadas de primeira a quarta. A turma da pedagogia está aqui, não está? Levanta a mãozinha. Quanta gente, que legal. Então, com salas muito seriadas de primeira a quarta, na época eram professores leigos, hoje não, hoje é obrigado a ter formação, né? Então, era muito difícil a informação, naquela época não tinha luz, ninguém tinha energia elétrica, então a informação ou não chegava de forma que as pessoas não conseguiam assimilar o que era aquilo que estava acontecendo. Então, a nossa organização começou trabalhando principalmente com a informação, levar informação nas comunidades rurais, que é um trabalho de educação ambiental também. Então, aquela escola de cima eu Itaipendi, aquela escola de baixo é a Iroca, lá nas Curvas, eu estou vendo a Natan ali. Ele está lá naquela foto. E aquela é a escola da Piracicaba, que
já é uma escola estadual. Pode passar. Nós começamos trabalhando com bazares, aí é um projeto transdisciplinar, ele parte da escola, porém ele atinge toda a comunidade rural, toda a comunidade de modo geral, e a gente é uma maneira de reciclar também, de reutilizar o princípio dos 5 R's, né? Começou 3 R's, já são 5 R's. Então, as pessoas nas cidades, elas têm muita coisa que não usam, ou que usam muito pouco e não continuam nova. Então a gente recolheu e continua recolhendo. Se vocês quiserem doar, a gente aceita, obrigada. Roupas e objetos novos e usados em bom estado, eles são vendidos barato, bem barato. Com o dinheiro a gente reverte em ações na comunidade rural. E é uma maneira de trabalhar também as matérias com os alunos, de ficar mais interessante. A matemática, a história do vestuário, dos fios, do têxtil, tudo isso é possível trabalhar com mania de cores, enfim, fala de geografia, do tempo, do clima, da roupa mais adequada, tem muita coisa que a escola pode trabalhar com o bazar. E todo mundo compra as coisas e loca mesmo, e com esse dinheiro a gente conseguiu fazer diversas ações, como dias de campo, pode passar, visitas técnicas que a gente chama. Por exemplo, a primeira vez a gente foi ao Parque das Águas de Caxambu. O pessoal de Baependi nunca tinha ido ao Parque das Águas de Caxambu, que está a 4 quilômetros das áreas urbanas, não rurais, né? Para ver o uso terapêutico da água. Todo mundo tem nascente em casa, mas não sabia que a água era remédio. Então a gente foi lá conhecer a água mineral como um remédio. Fomos na Universidade Federal de Lavras, que a UFLA é a nossa primeira parceira desde 2002. Nós somos parceiros da UFLA no projeto Candreia, e o pessoal via o pessoal da universidade chegar na área rural e cortar as árvores. Mas por que eles podem e nós não podemos? Por que a gente não pode cortar as árvores que nós deixamos crescer? Aí vamos lá conhecer o trabalho da pesquisa. Essa pesquisa é que fez hoje os planos de manejo sustentáveis serem possíveis. Então por isso que eles tinham autorização para corte na época que ninguém tinha. Também fomos no Parque Estadual de Ibitipoca. Nós somos vizinhos do Parque Estadual da Serra do Papagaio, que são 5 municípios. E o parque foi criado por decreto. Foi o último parque antes da lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e que agora não é mais assim, agora é participativo, tem que ter audiência pública. Na época não, a pessoa dormia, quando acordava tinha sido desapropriada. E não foi ninguém lá explicar, não foi ninguém levar informação, não sabia quando ia pagar, se ia pagar. Só para vocês terem uma ideia, o Parque Nacional do Itatiaia é o primeiro parque do estado do país, né, do Brasil, da época do Getúlio Vargas. Quantos anos faz isso? 80 anos? Por aí, né? Ainda tem gente que não recebeu a indenização da desapropriação até hoje. Então, se eu sou dona de terra, minha terra foi desapropriada, é claro que eu vou ficar preocupado. Claro, né? Então, o pessoal tinha horror do parque, horror. Então, vamos ver, será que não tem nada de bom? O parque existe, já foi criado, nós não vamos conseguir reverter isso. Então, será que não tem nada de bom que a gente possa aproveitar? Aí fomos conhecer o Parque de Ibitipoca e ver o turismo que aquele parque trouxe para aquela comunidade ali, que era uma vila, né, de Vila do Ar, e foi bastante interessante, foi proveitoso a gente ter ido. E também fomos na EPAMIG, lá em Maria da Fé, para conhecer sobre as oliveiras. A gente vem buscando alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades rurais, para as propriedades rurais, e fomos aprender o cultivo das oliveiras, das azeitonas, e aproveitamos para conhecer as frutas de clima temperado, de lugares mais frios como a nossa. Então, a gente está sempre fazendo esse tipo de intercâmbio. O dinheiro do bazar reverte, além de comprar coisas boas, baratinhas, ainda pegamos o dinheiro e fazemos coisas com a comunidade. Nós fizemos um trabalho vamos dizer, um semi-planejamento estratégico
tivemos um tempo para sair fora, ficamos na Plana de Passa Quatro e estudando a nossa identidade. A Maiaga cresceu muito e a gente não queria nunca deixar de ser o que a gente é, uma organização rural, voltada. Então, para não perder isso, nós fizemos esse trabalho de identificar a nossa missão, que ficou muito legal. Isso aí é bem parecido mesmo com a gente. Rural, educação, troca, ações continuadas, permanentes, harmoniosas, né? Então isso aí é bem parecido mesmo, não precisa ler, tá? Né? Todo mundo está lendo. Então foi muito interessante. Daí a gente saiu com o nosso organograma, que acabou virando uma mandala, ficou bem bonito, coloridinho, eu pelo menos acho lindo. Toda vez que eu vejo falar, que bom, ficou assim. O órgão soberano é a Assembleia Geral, que é aquela que está lá no meio, ligada na Assembleia Geral, diretoria e 2 conselhos, uma coordenação e os núcleos. E todos os núcleos têm as suas atividades. Então é assim que funciona. Tem a Maiaga Mirim, que é com as crianças. Hoje nós temos a Michelle, que trabalha conosco, começou com 11 anos na Maiaga Mirim e hoje trabalha já com 23 e já está coordenando a Maiaga Mirim, que trabalha com a gente no escritório. Então, nosso primeiro parceiro foi com a UFLA em 2002, através do viveiro do projeto Candeia. Na verdade, isso daí são araucárias, não são candeias nessa foto, mas é o viveiro lá de casa. E a partir desse trabalho é que tudo chegou no ponto que estamos hoje. Pode passar? Em 2007, nós firmamos a nossa primeira parceria com o governo do Estado através do IEF, Instituto Estadual de Florestas, no momento em que estava havendo uma mudança de mentalidade. Eles estavam executando uma cooperação com a Alemanha, Brasil-Alemanha, que é o projeto Promata, que acabou em 2008, agora vai ter o Promata 2, e eles saíram com uma ideia, porque viram que multar e proibir não estava dando certo. A pessoa, além de continuar fazendo escondido aquilo que já estava fazendo, que era perante a lei está errado, ainda tinha o rolo da lei, achava que aquilo estava ruim, que não dava certo, e estava indo embora por conta das leis. Não é bem assim. Agora, eles mudaram. Então, em vez de multar a pessoa, porque ela não tem a mata preservada na beira do rio, vamos dar um incentivo financeiro para aquela pessoa deixar o mato voltar. Então, é o pagamento por serviços ambientais. Então, essa mudança de mentalidade é que fez o negócio dar certo. Em vez de proibir e multar, vamos estimular o produtor rural, que a sua maioria está descapitalizando. Não tem ninguém como produtor rural com dinheiro sobrando, né? Assim, a não ser os grandes, mas os pequenos mesmo, a vida está difícil. Então deu muito certo, foi uma coisa muito bem bolada, vamos dizer, e funcionou legal. Só com a gente participaram quase 800 produtores rurais, proprietários rurais nesse projeto. Então, para ter uma ideia, isso aqui é da EPENDI, a linha verde é o Rio Gramado, todas as áreas em vermelho são propriedades rurais que aderiram a esse PSA, Pagamento por Serviço Ambiental, e a ideia do projeto é a conectividade entre fragmentos florestais. Falei grego? Não, né? Aqui não. Por quê? Porque tem pessoas que brincam que hoje não tem mais mata atlântica, tem moita atlântica. Porque já foi tão desmatado que só tem fragmentos florestais, já não virou uma mata grande. Então a maneira de você conectar, de ligar esses fragmentos, e no caso ligar desde a mata ciliar do rio até o parque do Papagaio, que estaria mais ou menos onde está aquele cartaz ali da participação ambiental, em relação a essa foto aqui. A continuidade dessa área vai dando o Parque Estadual da Serra do Papagaio. Então é uma área protegida e particular. A pessoa, por livre e espontânea vontade, incluiu a área dela para preservação. E ela pode vender dela, ela pode sair do projeto se quiser.